grande mesmo que está por trás. E, bom, a nossa ideia hoje, Cristiano, e todo mundo, é apresentar para vocês os resultados principais da pesquisa, assim, de maneira bem rápida, para a gente poder também ter um tempo para a gente conversar, para que vocês possam fazer perguntas e, assim, a gente vai pensando, inclusive, em coisas novas, né? Então, eu queria falar para vocês que a gente vai ficar de olho aqui no chat e reunindo as perguntas conforme vocês quiserem, perguntas ou observações, enfim, né? E, bom, e a gente vai apresentar a partir da plataforma, que é a plataforma que ela está sendo desenvolvida pelo CAED, a partir dessa pesquisa, e ao final da apresentação vocês vão ver que essa plataforma ela tem uma importância muito grande, e eu acho que com essa apresentação a gente já consegue mostrando para vocês algumas funcionalidades da plataforma. Bom, a nossa equipe, antes de eu começar, só apresentar quem está aqui, né? Minha colega Giane, que vai falar já com a gente daqui a pouquinho, Maiana, Leonardo e o nosso colega Daniel, que é o nosso estatístico, fera dos números, e, enfim, cada um aqui. Essa é uma equipe interdisciplinar, então esse também é uma coisa muito interessante da nossa equipe, porque a gente tem várias perspectivas, né, dentro da nossa pesquisa, o que, na minha opinião, tem enriquecido bastante o nosso trabalho. Bom, Jane, vamos lá, acho que eu já falei para caramba. Eu só quero fazer o seguinte, antes da gente começar, eu queria fazer uma contextualização muito rápida assim, da BNCC. A nossa ideia não é apresentar a BNCC, a gente imagina que isso já está aí no cotidiano de vocês, né? Então, só a ideia minha fala muito rápida inicialmente, antes de eu passar a palavra para os meus colegas, é para fazer uma contextualização muito breve da BNCC e de como a gente interpretou a BNCC, né? E como a gente começou a se aproximar dela para poder fazer essa pesquisa. Então, como vocês sabem, a BNCC ela é uma das principais políticas educacionais desenvolvidas hoje no país, né? E pelo seu alcance, assim, sobre diferentes dimensões da oferta, tanto pública quanto privada, né, de educação no país, ela reúne um conjunto de processos e atores que a torna muito complexa, né, e também muito relevante. Como vocês já sabem, né, a BNCC ela é um documento de caráter normativo, né, que define um conjunto de aprendizagens essenciais, né, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas. E ao longo das etapas e modalidades da educação básica, né? E a BNCC ela estabelece conhecimentos, competências, habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo do seu percurso e, portanto, também se espera que estejam nos currículos e nos documentos curriculares dos estados, dos municípios e também nas propostas pedagógicas das escolas, né? Nessa muito breve contextualização, também é importante a gente lembrar que a BNCC ela é um processo, né? Ela é fruto de um amplo processo de debate que ela já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases, né, de 1996, no Plano Nacional de Educação, e mais recentemente, desde 2015, a elaboração da BNCC contou com um movimento muito grande de mobilização que juntou, né, opiniões, que promoveu o debate de uma parcela muito importante dos profissionais de educação, né? Nesse contexto de mobilização, a gente, até durante a pesquisa, a gente percebe, a gente já sabia disso antes, né? A importância que o CONSED, a Undime, tiveram nesse processo para mobilizar as redes, para mobilizar os profissionais. Então, estamos falando de uma política muito complexa, muito grande e fruto de um processo que não começou agora, né? Então, a nossa pesquisa se chama Pesquisa de Avaliação e Monitoramento da Implementação da BNCC. É uma pesquisa realizada pela SEB, a Secretaria de Educação Básica do MEC, em parceria com o CAED, né, que somos o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da UFJF, e dentre os nossos objetivos, né, está verificar como a BNCC vem sendo implementada em todo o país, né, para que seja possível identificar os principais desafios enfrentados pelas redes, né, e sistemas, e também, uma coisa muito importante da nossa pesquisa, é identificar boas práticas nesse processo de implementação. E aí vale lembrar que está previsto também, nesse processo de implementação da BNCC, né, numa resolução do Conselho Nacional de Educação de 2017, tanto o prazo de implementação da BNCC, quanto também um prazo de revisão da BNCC.
Portanto, essa pesquisa, esse movimento de pensar sobre a BNCC, ele ganha ainda uma importância maior, né? Tendo em vista que esse processo, essa dinâmica, ela vai ser revista. Bom, Giane, vamos passar lá para o final dessa página, que eu queria comentar muito rápido também sobre as nossas dimensões, de como que a gente procurou decompor a BNCC para poder analisar, né? O processo de análise pressupõe que a gente decomponha um todo. E, para efeito dessa pesquisa, assim, a gente está compreendendo o processo de implementação da BNCC como um conjunto de procedimentos articulados em 2 macroprocessos. O primeiro macroprocesso que a gente separou, né, para fins de análise, claro, é o macroprocesso que tem a ver com o alinhamento dos currículos estaduais e municipais à BNCC. É esse primeiro bloco que a Jane está mostrando aqui à esquerda, que tem a ver com as propostas curriculares e toda aquela movimentação que as redes fizeram para criar os seus documentos curriculares, né? E aí o segundo macroprocesso que a gente subdividiu da implementação da BNCC tem a ver com 4 dimensões que a gente considerou muito importante e, claro, a gente não tirou isso da nossa cabeça, né? Pensamos a partir dos próprios guias de implementação da BNCC, dos documentos orientadores do PROBNCC, enfim, de vários outros documentos. E esse segundo macroprocesso de implementação desses currículos, a gente subdividiu nessas 4 dimensões: formação de professores, recursos educacionais, que tem a ver com materiais didáticos, avaliação educacional, tanto a avaliação interna quanto a externa, e a gestão dos currículos na sala de aula. Então, a pesquisa que agora a equipe vai apresentar para vocês, ela tem essas 5 dimensões como estrutura, né? É por aí que a gente foi tentando compreender como a implementação da BNCC está ocorrendo. Então, eu acho que eu já estourei o tempo que eu tinha combinado com meus colegas e vou passar a palavra para a Maiana e a gente vai conversando, então. Obrigada, Kaique. Boa noite a todos e todas. Como o Kaique já disse, é um grande prazer estar podendo contar para vocês esse nosso desafio, que foi a realização dessa pesquisa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o desenho da pesquisa e quais foram os profissionais da educação que participaram desse nosso desafio, né? Então, no primeiro momento, o nosso grande desafio era pensar estratégias para que pudéssemos avaliar a implementação de uma política nacional num país tão grande. E aí tivemos que pensar em estratégias que dessem conta dessa dimensão continental do Brasil e que representasse, de fato, o que acontece desde um município muito pequeno até uma capital, né? Então, para isso, a nossa pesquisa foi desenvolvida, né, e vem sendo desenvolvida, levando em consideração 3 fontes de informação, que são as entrevistas com os dirigentes estaduais e municipais da educação sobre a implementação da BNCC em suas respectivas redes, que seriam as entrevistas com os secretários estaduais e municipais de educação. Para isso, nós fizemos uma seleção, né? Trabalhamos com os 27 estados e com 250 municípios. E esses 250 municípios foi feito por meio de uma amostra que foi realizada, né, para que a gente pudesse contemplar a diversidade que a gente tem no país. Além disso, um outro instrumento que a gente também trabalhou foi com levantamento de documentos. Que tipo de documentos as redes tinham feito, né, ao longo desse processo de construção do documento curricular e implementação desse documento. E também fizemos a aplicação dos questionários. Gi, você pode voltar um pouquinho para mim, por favor? Obrigada. E aí, para que a gente pudesse aplicar os questionários, nós selecionamos os profissionais que atuam nas redes, desde os profissionais que atuam na secretaria até os profissionais que atuam na escola e os estudantes também. Então, o nosso público, né, na aplicação dos questionários eram os técnicos das instâncias regionais, municipais, os diretores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e estudantes. Até o momento, a gente conseguiu fazer o levantamento nessa primeira etapa de aplicação, né? A gente fez o levantamento dos documentos, a análise das entrevistas com os profissionais da educação, com os secretários municipais e estaduais, e também a análise da implementação dos questionários, né, da aplicação. Não foi possível ainda a gente ouvir os estudantes em função da pandemia, né? Então, a gente achou mais adequado não aplicar naquele momento, né, que a gente foi a campo, o instrumento para os estudantes.
Agora eu vou falar um pouquinho do desenho você pode descer, por favor, da pesquisa qualitativa. Como que foi feita essas entrevistas, né? É um pouquinho para cima, de qualitativa. Entrevista. Para cima. Aí. As entrevistas qualitativas, nós selecionamos, né? As 27 unidades da federação, então nós conversamos com todos os secretários estaduais de educação, a nossa proposta inicial era essa, e 250 municípios. Nós conseguimos, né, a agendamento com 23 secretários estaduais de educação e 139 municípios que foram distribuídos conforme está representando no nosso mapa. Pode descer, G, a gente conseguiu, então. Nós entrevistamos 16 representantes da região norte, 15 da região centro-oeste, 30 do nordeste, 55 do sudeste e 23 da região sul. A gente tinha um roteiro, né, que era elaborado com base nas 5 dimensões que o Kaique havia apresentado, e as perguntas eram voltadas para o processo de construção, né, do processo do documento curricular, de como foi o processo de implementação da proposta da BNCC nos estados e municípios. Era o mesmo roteiro aplicado tanto para os estados quanto para os municípios, com alguns ajustes, né, para contemplar as diferenças entre os entes federados. E as entrevistas elas aconteceram de 14 de abril até 21 de julho de 2021. Isso, claro, com a parceria do Concede da Undime, as entrevistas foram transcritas e geraram alguns dados que a gente vai apresentar para vocês. Aí, a gente também trabalhou com a pesquisa quantitativa, que foi a aplicação de questionários. Foram questionários digitais por meio da plataforma, né? A proposta inicial era que seriam questionários em papel, mas em função da pandemia, a gente teve que fazer um ajuste e pensamos em questionários digitais, e aí nós conseguimos, num primeiro momento, foram selecionadas 2.001 escolas dos 250 municípios que a gente havia, né, selecionado previamente. Dessas 2.001 escolas participaram 1.395 nas 27 unidades da federação, sendo em 217 municípios, e foram 297 escolas estaduais e 798 escolas municipais. No total de participantes da pesquisa, nós tivemos 24.262 respostas aos questionários, aplicados aos profissionais das redes municipais e estaduais, nessa seguinte distribuição. Então, nós tivemos os secretários, os técnicos da SEDUCs, né, 206, técnicos das regionais, técnicos das secretarias municipais de educação, diretores, coordenadores pedagógicos e professores. Se a gente fizesse uma estimativa, né, de quantos professores a gente teria, por exemplo, em relação a 2020, né, a gente pegando o censo escolar, nessas 2.000 unidades escolares, a gente teria 30.602 professores possíveis respondentes. E a gente conseguiu atingir 61% desse público. Então, a gente considera que a nossa pesquisa, levando em consideração também o contexto pandêmico, o momento em que a gente estava vivendo, a gente considera uma alta taxa de resposta e participação desses profissionais em função de todo esse contexto, né, que estávamos vivendo naquele momento. E aí a gente também conseguiu atingir 91% dos diretores escolares, que para a gente foi um ganho enorme conseguir ouvir esse público todo, né, e contar com a participação deles. Esse foi o desenho da nossa pesquisa, e aí quando a gente distribuiu nos municípios, a gente teve o cuidado de fazer uma representatividade em que sentido? Nós trabalhamos com as capitais, regiões metropolitanas, não metropolitanas e municípios pequenos, para que a gente pudesse, de fato, ter uma representatividade, né, de todos os municípios na nossa amostra. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, já que a gente já falou do desenho, né, um pouquinho dos principais resultados. É claro que aqui na plataforma a gente tem os resultados mais detalhados, mas em função do tempo que a gente tem, a gente selecionou alguns aspectos para poder apresentar para vocês. Então, nesse primeiro momento, aqui na plataforma, a gente tem dividido, na seção 2, quais são as práticas que os dirigentes educacionais destacam na implementação da BNCC em suas redes. Lembrando que, neste momento, o foco da nossa pesquisa é a implementação da BNCC da educação infantil e do ensino fundamental. Por isso, era tão importante ouvir também os representantes municipais, né, que na distribuição, né, das responsabilizações das etapas da educação básica são os responsáveis
responsáveis pela oferta, prioritariamente da educação infantil e do ensino fundamental. Então, um aspecto que a gente gostaria de destacar, a partir desse movimento que foi feito, né, de entrevistas, compilação dos dados, e que está relacionado aos dirigentes estaduais de educação, diz a respeito à oferta das formações para os profissionais da redes, voltadas para essa questão da participação desses profissionais no processo de elaboração dos documentos curriculares. Esse era um ponto muito importante, porque ele tem uma articulação, né? Do momento em que o profissional participa da construção da política do seu estado, até o momento em que ele, de fato, coloca aquela política em prática na sala de aula, que é o que faz a articulação entre a formação para a implementação e a formação continuada daquele profissional. Pode passar, Gi, por favor. Um outro aspecto que a gente gostaria de destacar também tem relação direta com o material didático, que era utilizado pela rede, que foi um dos aspectos que eles destacaram, foi o uso de material didático próprio, sendo utilizado como uma forma de orientar o trabalho pedagógico que era realizado nas escolas. Então, era muito importante também essa participação dos profissionais que atuam nas redes na construção de material, porque estaria para esse material um aspecto mais regional, mais próprio daquele contexto em que eles estavam vivendo. Pode passar, Gi, por favor. Outra coisa que a gente notou também foi a adaptação das matrizes de referência dos sistemas próprios de avaliações externas estaduais às mudanças propostas pela BNCC. Em que pese o fato de, naquele momento, né, ainda estar se discutindo sobre a adaptação da matriz de referência do SAEB, já estava em andamento alguns ajustes, os próprios sistemas estaduais de educação começaram a se organizar para rever a sua própria matriz de referência, o que é um ponto muito positivo, né, desse alinhamento da proposta da BNCC, do documento estadual e as matrizes de referência dos sistemas estaduais de avaliação. Próximo, Gi. E também um ponto importante, né, que é o uso das avaliações diagnósticas de aprendizagem a partir da BNCC para nortear o trabalho desenvolvido nas redes. Né, essa cultura de se fazer uma avaliação diagnóstica daquele aluno, da sua rede, para se saber quais aspectos da BNCC e da política estadual, né, ainda precisam ser aprimorados, quais competências, quais habilidades que aquele aluno ainda precisa desenvolver e pensar estratégias para isso. E, por fim, um ponto fundamental, que é o fortalecimento dos PPPs, né, que é o Projeto Político Pedagógico das Escolas, como um documento da comunidade escolar que deve refletir as especificidades do contexto e estar presente no cotidiano das escolas. Então, a ideia é que a gente percebeu que havia um alinhamento, não só de uma política estadual com uma política nacional, mas que esse alinhamento tinha que chegar também até a escola, nesse documento orientador das práticas pedagógicas na escola. E aí, quando a gente vai para os aspectos, né, que foram destacados pelos dirigentes municipais de educação, a partir das entrevistas, a gente percebe que tem uma uniformidade em relação ao que foi falado também pelos dirigentes estaduais. E uma das coisas que eles falaram também foi a importância das formações, né, dos profissionais das redes como ferramenta nesse processo de mobilização, de articulação, de divulgação da BNCC, dos documentos curriculares, que, de certa forma, contribuem também para as mudanças do currículo que acontece lá na escola, né? A prática curricular. Além disso, a gente viu que apareceu, de certo modo, também um aspecto um pouco que é, né, inovador, que é a produção de material didático para a educação infantil, né, alinhada à BNCC, contemplando temas que até então apareciam de forma muito fluida na discussão da educação infantil, como, por exemplo, o campo da experiência, né, trazendo essa linguagem da BNCC para dentro das escolas de educação infantil. Também um aspecto que a gente precisa destacar, que é a integração desse documento curricular, alinhado à base, né, do documento curricular estadual, do documento curricular municipal, ao currículo praticado nas escolas, à prática docente, e um ponto muito importante, que são os instrumentos avaliativos utilizados pela escola. Como que isso houve uma integralidade desses três aspectos. Pode ir? E um outro ponto também, que para a gente é muito importante, que é a flexibilização e maior autonomia do docente na elaboração de instrumentos avaliativos, que levem em conta o contexto e as condições de aprendizagem dos estudantes.
que são dois aspectos muito presentes quando se pensa em avaliação e quando se olha para a BNCC, né, a ideia do contexto e as condições de aprendizagem daquele estudante. Então, essa autonomia do professor nesse processo foi um aspecto que nos chamou muita atenção. Ainda dando continuidade a essa questão das entrevistas, né, da nossa pesquisa qualitativa, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre qual é a visão dos dirigentes educacionais sobre as estratégias de implementação da BNCC. Até então, a gente estava falando da participação e agora da implementação, de fato, da BNCC e suas redes. Os dirigentes estaduais de educação, eles ressaltam um ponto importante nessa implementação, que é o regime de colaboração, tanto entre estados e municípios, entre estados e o MEC, e os parceiros, como a Undime, instituições privadas, universidades, para propiciar uma adequada oferta de formação para os profissionais da rede. Então, essa articulação no processo formativo foi um dos elementos que mais apareceu na nossa pesquisa também. Além disso, além de pensar nessa articulação de parceiros externos e o regime de colaboração, um ponto que também foi chamado, que trouxe, né, para a nossa pesquisa, foi a ideia de como a formação em cascata e o papel desempenhado pelas instâncias regionais como estratégicos para que a gente possa ampliar o alcance das formações. Então, aquela ideia de ter um grupo sendo capacitado, né, passando por formações, e eles vão até as redes e fazem a multiplicação disso. Por mais que a gente ainda saiba que em alguns momentos isso ainda fica muito restrito à figura do técnico da regional, do gestor, e que ainda há necessidade de um investimento maior, de uma formação que chegue até o profissional que está lá na ponta, que é o professor. Outra coisa também que foi destacado, outro aspecto, diz das mudanças na concepção e na forma de avaliação interna das redes, que, de certo modo, corrobora com o que foi falado na ideia da participação, né? Da necessidade de se pensar uma avaliação mais próxima daquilo que é o contexto dos alunos e que envolva a relação da formação continuada, material didático, a reformulação curricular para esse alinhamento com a BNCC. E aí, de uma forma muito semelhante, o que a gente viu também nas respostas dos dirigentes municipais de educação foi essa necessidade dessa formação, né? Falando que foi importante implementar ações voltadas para a formação dos profissionais da rede como uma ferramenta da valorização da autonomia escolar, por meio de diferentes materiais com orientações didáticas específicas para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Então, essa necessidade de ter formações voltadas, né? E que foi o que a rede acabou tendo que fazer muito, fomentar muitos momentos de formações específicas para atender às especificidades das etapas da educação, que são muito distintas. Pode passar, Gi? A ideia, de novo, da flexibilização e da autonomia docente para elaborar instrumentos avaliativos, né, que levem em conta o contexto. Pode passar. E as mudanças que aconteceram nos PPPs das escolas, né, que são aspectos que contribuíram para essa implementação da BNCC, né, destacando como a valorização do contexto do município e das unidades escolares na construção de forma democrática, com maior participação da comunidade escolar. Então, a gente percebe que há um alinhamento, né, entre os aspectos que foram destacados, tanto para os dirigentes municipais de educação, quanto para os dirigentes estaduais de educação, tanto no que se refere nos aspectos relacionados à participação desses profissionais, quanto na implementação da BNCC em suas redes. E agora, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor, né, quais são os resultados que a gente está indo da pesquisa quantitativa, o Leonardo vai dar continuidade à minha apresentação, junto com o Daniel. Pode ir, Léo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Maiana. Eu vou apresentar, então, como a Maiana disse, um pouco dos aspectos quantitativos da nossa pesquisa e depois o Daniel vai dar sequência nessa apresentação. Antes de comentar propriamente os resultados que nós obtivemos, né, com a aplicação dos questionários, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a metodologia que a gente utilizou para criar as medidas que a gente vai apresentar aqui. Então, como a Maiana já ressaltou, né, a nossa pesquisa, ela aplicou questionários para diversos sujeitos. Então, esses sujeitos foram os técnicos de secretaria, tanto os técnicos de secretaria estaduais quanto os municipais, os técnicos de regional,
os professores, os diretores e os coordenadores pedagógicos. E como a Maiana falou no início, né, quando ela trouxe os números, a gente teve uma aplicação expressiva para os professores. Nós tivemos cerca de 18.500 professores respondendo aos questionários que foram aplicados, o que possibilitou a gente traçar algumas medidas interessantes sobre a participação e a percepção desses sujeitos relativas à implementação da BNCC. Nós dividimos o questionário para a construção dele, nós dividimos ele em dois momentos, né, em dois grandes momentos, que tratam sobre a participação desses sujeitos em algumas atividades que nós consideramos como atividades chaves para entender sobre esse processo de participação na implementação da BNCC, e um segundo momento que nós buscamos entender um pouco sobre a percepção deles sobre esse processo. Então, nós temos uma medida mais, digamos assim, que está mais baseada numa concretude, que a participação ela é mais binária, né? O sujeito participa ou não participa, e a percepção ela trabalha mais com um aspecto mais subjetivo da compreensão do sujeito sobre aquela implementação da política. E essas duas grandes dimensões, nesses dois grandes momentos do questionário, da participação e da percepção, eles foram trabalhados a partir daquelas dimensões que o Kaique e a Maiana já falaram aqui, que é a elaboração dos documentos curriculares, a formação desses sujeitos responsáveis pela implementação, o material didático, a avaliação e a gestão do currículo. A gente trouxe aqui, a Jane colocou na tela, um exemplo de um bloco que a gente utilizou no questionário, aí é o bloco de participação do técnico de secretaria. Então, foi feito um questionário para cada um daqueles sujeitos que a gente comentou, então não cabe aqui a gente trazer todos os questionários para exemplificar. Aqui é a título de exemplificação mesmo, como que esse bloco ele era construído. Então, esse bloco ele era composto por vários itens, cada um desses itens buscava entender, buscava averiguar, né, se o técnico ele participou ou não de algumas atividades que nós consideramos como atividades chaves, nesse caso, para entender o processo de elaboração do documento curricular. Após para a gente criar a medida propriamente, a gente pegou essa escala inicial, né, que vinha desde não participou até participou 3 vezes ou mais, e nós atribuímos uma nota. Passa, por favor, Gi, para o próximo slide. E nós atribuímos, então, uma nota. Não sei se é Giane. Mas o próximo slide, ele mostra isso. Não, eu mudei aqui. Está aparecendo? Desculpa. Porque tá com delay, então. Tá. Não, mas tranquilo. A gente atribuiu uma nota. Então, se o sujeito nunca participou, isso era atribuído uma nota 0, e se ele participou 3 vezes ou mais, era atribuído uma nota 3. Dessa forma, para esse bloco da participação no processo de elaboração do documento, nós tínhamos uma nota mínima, que era 0, e uma pontuação máxima, que era 15. Então, essa variação de 0 a 15 é que permitiu a gente criar uma escala para a gente conseguir falar se esse sujeito participou muito ou pouco dessas atividades que nós consideramos como atividades centrais para esse processo. Aí passa, por favor, de novo, gente. Aí, para a construção da escala, a gente transformou essa participação de 0 a 15 numa medida que vai de 0 a 100. Então, na escala que a gente utilizou efetivamente para a apresentação dos resultados, ela está disposta no 0 como sendo a participação mínima, né, daquele sujeito que, para esse bloco, não teria participado de nenhuma atividade, e o 100 como sendo aquele sujeito que participou 3 vezes ou mais de todas essas atividades que estão contempladas. Eu não sei se o slide mudou para vocês, mas para mim eu continuo vendo o slide anterior. Poxa, gente, pegadinha, porque eu mudei aqui. É uma coloridinho. Deveria estar aparecendo coloridinho aí para vocês. Bom, peraí, calma. Então. Apareceu agora? Sim. Beleza, apareceu. Esse próximo slide ele mostra. A gente colocou uma escala, então, que vai. São 4, nós dividimos ela em 4,
que nós temos uma participação que nós chamamos de baixa, que é uma participação que, na medida de 0 a 100, vai de 0 a 25, e naquela nossa pontuação do questionário, representa um sujeito que teve uma nota, digamos, né, que foi de 0 a 3. Uma participação média-baixa é o sujeito na escala que está de 26 a 50, e que na nossa medida mais direta do bloco, vai de 4 a 7, e assim também para a média alta é uma de 8 a 11, e a alta é de 12 a 15. Então, a partir disso, a gente conseguia identificar aqueles sujeitos que participaram, que nós consideramos que tiveram uma participação baixa, uma participação média-baixa, uma participação média-alta e uma participação alta. Então, agora, indo propriamente para os resultados que nós encontramos, que está na plataforma, a gente pode observar, e aí só um ponto anterior, para apresentar esses resultados lá na plataforma, a gente sempre a gente optou por organizar eles de forma que a gente apresentasse em conjunto essas medidas para os sujeitos que estão mais próximos da secretaria, que são os técnicos da secretaria estadual, da municipal e da regional, e aqueles sujeitos que estão efetivamente na escola, que é o diretor, o coordenador pedagógico e o professor. Então, a gente pode ver, desce um pouquinho, por favor, a gente pode ver que a participação desses sujeitos mais próximos à secretaria se destaca nessa participação nas atividades de implementação da BNCC. Aqui é uma medida que não contempla só daquele bloco que eu apresentei para vocês, que é da construção do documento, mas aqui é uma medida que ela agrega todas as dimensões que a gente trabalhou na pesquisa. Então, esse sujeito, esse técnico da secretaria que participou muito aqui, que está na alta, ele é um sujeito que participou efetivamente de todas aquelas dimensões que nós consideramos como as dimensões chaves para tratar sobre a implementação da BNCC. Então, a gente pode ver que, para o técnico da Secretaria Estadual, cerca de 22% desses técnicos eles tiveram uma participação alta nessas atividades, cerca de 23% tiveram uma participação média-alta, 21% média-baixa e 33% uma participação baixa. E a gente pode ver que desses sujeitos que estão mais próximos à secretaria, o técnico da secretaria estadual foi aquele sujeito que foi mais mobilizado. Ele é aquele sujeito que tem uma maior concentração, se a gente olhar no agregado, a participação média-alta e a participação alta. Esse cenário da participação ele fica um pouco diferente quando a gente vai para a escola. Desce, por favor. A gente pode ver que na escola a gente tem o diretor e o coordenador pedagógico uma participação muito próxima, uma participação muito parecida, que é uma participação que se aproxima da do técnico da secretaria estadual, mas quando a gente olha para o professor, ele tem uma participação um pouco menor que a participação do diretor e do coordenador pedagógico. Então, de modo a resumir o que a gente pode concluir essas duas primeiras medidas, né, de participação, na verdade, essa medida de participação da implementação sobre esses sujeitos mais próximos à secretaria e mais próximos à escola, é que nós temos que cerca de 35% a 48% dos profissionais das secretarias e escola tiveram uma participação mais intensiva nas atividades da BNCC e, especialmente, se a gente for olhar para o professor, os dados sugerem que ainda será necessário um trabalho mais intenso de mobilização, porque a gente nota que 31% desses sujeitos tiveram uma participação baixa nessas atividades de implementação da BNCC. A gente volta no slide, por favor. Aí, agora, então, isso sobre a participação, pegando agora a percepção, para a gente construir a medida de percepção, nós utilizamos uma metodologia semelhante àquela da de participação. Então, aqui está um bloco também do técnico da secretaria, um bloco de percepção sobre o grau de envolvimento da Secretaria Estadual na elaboração dos documentos curriculares. Então, também é um bloco sobre a elaboração do documento curricular para o técnico da Secretaria Estadual. Aí, para a gente notar a diferença da participação para a percepção, a gente pode pegar ali o item 34
4, que diz: o seu estado é um parceiro dos municípios nesse processo. A gente pode notar que esse item ele traz uma carga interpretativa do sujeito. Isso é a percepção desse sujeito que está respondendo sobre esse nível de parceria dos municípios nesse processo. A gente pode ver que para esse bloco, no bloco anterior, a nossa escala de resposta ela ia de não participei a participei de 3 vezes ou mais. Para esse bloco, as alternativas de resposta apresentadas eram não concordo, concordo pouco, concordo e concordo muito. Então, a gente está averiguando aí um grau de concordância desses sujeitos quanto a esses itens que foram apresentados para ele. Você coloca na plataforma, por favor. Aí, sobre a percepção, deixa eu só entrar aí. Então, sobre a percepção, a gente também, a apresentação, ela se assemelha à apresentação da participação, ou seja, os sujeitos que estão mais próximos à secretaria, aqueles sujeitos da escola. Você desce um pouquinho, por favor? Aí, a gente pode notar que aqui há uma concentração bem maior do que nós tínhamos na participação nas medidas média, alta e alta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses sujeitos eles tiveram um grau de concordância bastante alto em relação aos itens que nós apresentamos para eles sobre a implementação da BNCC. Lembrando que aqui também, assim como na participação anterior, aqui a gente agregou todas as dimensões, as 5 dimensões que a gente está trabalhando na pesquisa. Se a gente olhar para os sujeitos mais próximos à escola, né, os sujeitos que efetivamente estão na escola, a gente vai ver que há uma pequena mudança nesse grau de percepção, mas também ainda é um grau de percepção elevado. A gente pode ver que o professor ele tem uma percepção um pouco que está mais concentrada no baixa e no média-baixa do que os outros sujeitos. E aí, pegando essas duas medidas, né, tendo essas duas medidas em mente, a gente se questionou se a gente se colocou a seguinte questão: será que os sujeitos que mais participam das atividades voltadas para a implementação da BNCC também são os sujeitos que têm uma melhor percepção sobre essa política? Aí, para a gente conseguir responder a esse questionamento que a gente se colocou, a gente elaborou o gráfico que está abaixo, que é um gráfico de dispersão. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico, então, ele contém nos seus eixos as escalas de participação dos professores e de percepção dos professores, e a gente coloca dentro dessas escalas, cada pontinho desse representa a interseção de um professor nas suas escalas de percepção e participação. Então, aqui nós temos representados os de cerca de 18.500 professores que participaram da nossa pesquisa. E a gente, traçando esse gráfico de dispersão, esse gráfico ele é interessante porque ele consegue exatamente mostrar para a gente se existe ou não existe uma correlação entre essas duas medidas que foram criadas. Ou seja, se o professor, a correlação nesse caso, ela significa se aquele professor que mais participa também é aquele professor que tende a ter uma percepção uma percepção melhor sobre a política que está sendo implementada. E aí nós temos, então, o gráfico, cada ponto representando um professor, e nós traçamos a reta, que aquela reta ela representa esse coeficiente de correlação. A gente pode ver que existe uma correlação, aí uma correlação positiva, então isso indica que aquilo que a gente estava se questionando, aquilo que a gente se questionou no início, então, se mostra como concreto aqui, que aqueles sujeitos que participaram mais da política, eles tendem, então, a ter uma percepção melhor sobre essa política que está sendo implementada. A gente pode, se vocês observarem o quadrante 2, vocês podem ver que nesse quadrante 2 é o quadrante onde a gente tem a concentração da participação alta e média alta, e a gente tem uma concentração também de sujeitos que têm uma percepção alta sobre a política. De outro lado, se a gente olhar o quadrante 3, a gente vai ver que ele praticamente ele tem poucos pontos. Por que ele tem poucos pontos? Porque ali nós temos a interseção dos sujeitos que tiveram uma alta participação da política e que teriam uma baixa percepção,
uma percepção ali concentrada no que a gente chamou de baixa e média baixa. E a gente pode ver que esse quadrante ele está bem esvaziado em relação aos outros. Então, isso mostra para a gente que essa participação, essa exposição, digamos assim, essa exposição às atividades voltadas para a implementação da política resulta, então, numa percepção mais positiva da política. É isso que eu queria conversar com vocês. Então, o Daniel vai continuar com a apresentação, trazendo alguns outros dados para a gente prosseguir com a nossa conversa. Obrigado, Léo. Boa noite a todo mundo. Vou continuar agora pegando da parte do que o Léo falou dos momentos, né? O primeiro momento foi o momento da participação, o segundo momento foi o momento da percepção. E os dois gráficos das escalas que o Léo mostrou anteriormente eram sobre a gestão, dimensões sobre a gestão educacional. Agora o que eu vou mostrar para vocês é uma outra dimensão, são duas outras dimensões da percepção. Então, os dois primeiros gráficos que eu vou mostrar é sobre a percepção dos efeitos da base na centralidade do currículo. Aí a gente vai comparar tanto na esfera das secretarias quanto na esfera da escola, né? Então, esse primeiro gráfico, a gente pode ver que grande parcela, né, tanto dos técnicos de secretaria estadual, técnico regional, quanto de secretaria municipal, tem uma média alta e uma alta percepção sobre os efeitos da BNCC na centralidade do currículo. Gira em torno de 80% para os três sujeitos. Já para os profissionais da escola, que a gente vai ver logo abaixo, no gráfico 2, há uma diminuição dos sujeitos que têm uma percepção alta, e aumenta, consequentemente, o média alta, mas também aumenta um pouco a parte de baixa e médio baixa. E dando destaque para o professor. Se a gente vê o professor é o que tem uma percepção mais negativa, mesmo sendo positiva, a mais negativa dentre os sujeitos. A gente pode ver que cerca de 30% tem uma percepção baixa ou média baixa, né? Então, o que a gente pode concluir desses dois gráficos, né? Um primeiro momento é que todos os sujeitos eles têm uma percepção positiva em relação aos efeitos da BNCC na centralidade do currículo, que é um dos grandes objetivos para sanar esse problema. E o segundo destaque é que o professor, mesmo tendo uma percepção positiva, continua sendo mais cético dentre os sujeitos. Então, na ponta, é o que continua ainda um pezinho atrás, mas, porém, ainda sendo muito positivo, né? Agora, eu vou mostrar para vocês a próxima escala, né, que é uma outra vertente da percepção, que é uma percepção mais atitudinal. Por quê? Porque é percepção apenas dos professores. Aí, esse bloco de percepção foi feito apenas para os professores. Os demais sujeitos não teve esse bloco. O questionário queria saber qual que era a percepção dos professores sobre os efeitos da BNCC nas atitudes relacionadas à sua prática docência. Ou seja, na prática mesmo, no dia a dia, o que mudou, o que a atitude do professor diferenciou com os efeitos da BNCC. E a gente pode ver que houve um aumento, né? Se a gente comparar essa percepção com a percepção anterior, o professor ele percebe melhor os efeitos da BNCC nas atitudes da prática docente dele. Cerca de 80% tem de média alta a alta, né? Enquanto que na outra percepção era 70%. Então, houve um aumento, ou seja, os professores eles percebem mais os efeitos do BNCC nas atitudes relacionadas à sua prática do que na centralidade do currículo. Aí pode descer que agora a gente vai finalizar esse card com uma inferência um pouco mais institucional sobre o que o Léo mostrou no card anterior. O que o Léo mostrou eram todos os professores que responderam, ou seja, 18.843 professores, com as respectivas notas, né, as escalas de participação no eixo X e
percepção no eixo Y. Agora, a gente, ao invés de tratar de professores, cada professor, a gente escolheu as escolas que têm, no mínimo, 10 professores que responderam o questionário, e a gente fez uma média desses professores para a gente achar uma média da escola. Então, como que a escola participou, como que a escola percebeu. E aqui fica muito mais nítido a correlação que o Léo tinha falado anteriormente. É uma nuvem de pontos com uma correlação positiva, né? Sendo que a reta está com uma inclinação positiva. E a gente achou uma correlação muito forte, foi 0,66. Ou seja, o que a gente pode concluir disso? Que quanto maior a participação dos professores, maior a sua percepção dos efeitos da BNCC. Aí pode passar o card já, Gi. O 7. Agora eu vou falar um pouco sobre as nuvens de palavras que a gente desenvolveu, né? De acordo com as dimensões que o Kaique, a Maiana e o Léo falaram sobre a BNCC, foram feitas perguntas dissertativas para o profissional, para o sujeito, resumir em uma frase aquilo que deveria ser melhorado ou aquilo que foi positivo, os pontos positivos em relação a essas dimensões, material didático, avaliação externa, interna e tudo mais. E aí a gente pegou esse dicionário de palavras e fizemos as nuvens com as mais frequentes, né? Um primeiro ponto a se destacar é que há um lexo comum entre as palavras, tanto independente dos sujeitos. Então, é como se fosse um dicionário, um universo comum que os sujeitos têm em relação à BNCC. Com leve diferença entre os profissionais da secretaria e os profissionais da escola. Então, aqui nessa primeira nuvem, foi tantos pontos positivos quanto os a serem melhorados dos profissionais da secretaria. A gente pode ver conhecimento, material, que foi muito os mais falados, né? Depois, habilidades, realidade e prática. Então, prática e realidade é muito bem falado também. E a nuvem de baixo é a nuvem dos profissionais da escola. Vocês podem ver que são as mesmas palavras, né? O mesmo dicionário, o mesmo universo de palavras, material, conhecimento, só que aqui é um destaque para a realidade. Realidade foi a palavra mais falada pelos profissionais da escola. E, se vocês perceberem, tem prática também. Então, uma coisa uma conclusão que a gente chegou observando a frequência das palavras foi o uso da palavra realidade e prática, em ambos os sentidos, para pontos positivos e pontos a serem melhorados. A prática, os profissionais falaram que a BNCC trazia uma prática melhor para o dia a dia do estudo, da escola. E enquanto que, para ser melhorado, falam que ainda é muito cedo para falar, que a implementação aconteceu só agora, então que ainda precisa melhorar a prática. E a realidade, na mesma maneira, alguns sujeitos exaltam a realidade, como que a BNCC consegue enquadrar a realidade concreta da escola, do dia a dia, do bairro, da cidade, e também alguns sujeitos falam que precisa adequar melhor essa realidade. Então, assim, são as palavras que estão no universo dos profissionais. Aí abaixo a gente fez as nuvens de palavras. Eu acho que aqui eu já concluí. E embaixo nós fizemos a nuvem de palavras somente para os professores e para os pontos positivos. Então, os pontos a serem melhorados a gente deixou de lado. E aí vocês podem ver que o universo das palavras continua o mesmo: conhecimento, realidade, habilidades, conteúdo, trabalho. Só que uma coisa a se notar é que do lado do trabalho ali, embaixo, tem igualitária. E logo do lado de igualitária, um pouco depois, tem equidade. E depois de equidade, diversidade. E também tem igualdade, direitos.
Ou seja, no ambiente, no universo do professor, um dos pontos positivos que a BNCC trouxe foi a democratização do ensino, do aprendizado do estudante. E eu acho que com isso eu concluí, gente. Agora passar para o Kaique. Maravilha, Daniel. Cristiano e demais professores e diretores, a gente pode abusar da paciência de vocês e pedir 5 minutos a mais para eu concluir, porque eu acho que a gente chegou aqui no nosso teto, não é, Cristiano? Com certeza, Kaique, fica super à vontade. Perfeito. Pessoal, eu sei que esse horário não é complicado, todo mundo já depois de um dia de trabalho. Prometo que eu vou tentar ser bem sintético aqui e fechar aqui o que os meus colegas apresentaram. Bom, como vocês viram, a gente apresentou essa pesquisa muito rapidamente para vocês, mas vocês têm, nessa plataforma que a gente está apresentando para vocês, a possibilidade de ler o relatório. Então, tem o relatório da pesquisa. Depois, Jane, se você quiser mostrar para eles aí onde é que fica a opção de baixar o relatório. Aí, está bem aí mesmo isso. Então, vocês podem depois ver e ler com calma, né? Enfim. E ali também vocês vão poder encontrar o nosso contato e a gente está aí aberto para conversar, para tirar dúvidas sobre essa pesquisa, né? Para a gente é uma grande oportunidade. Uma outra coisa também que eu queria destacar, eu acho que a gente comentou, é que esses resultados que a gente apresentou, eles são resultados da primeira etapa dessa pesquisa de avaliação e monitoramento da implementação da BNCC no ensino fundamental e na educação infantil. Estão previstas outras 2 etapas, né? Então, esse acompanhamento da implementação ele vai ser feito em 3 etapas. Esses dados que a gente apresentou para vocês, eles são dados da primeira etapa. E o que esses dados dizem para a gente de maneira geral, né? Eles indicam que a base para a educação infantil e para o ensino fundamental, ela já é uma realidade em todo o território nacional, né? Ainda que com graus variados de mobilização, de envolvimento, de um modo geral, as redes estaduais e municipais elas se mobilizaram em torno da implementação da BNCC, né? Desde a construção dos currículos até a reorganização dos PPPs. Como o Daniel e o Leonardo eles mostraram ali naquela parte quantitativa da pesquisa, né? A gente fez um cotejamento entre o grau de participação e de percepção desses diferentes profissionais envolvidos na implementação da base. E isso em relação a todas as dimensões da pesquisa, né? Essas 5 dimensões que a gente já comentou. E aí, como o Leonardo ele também falou, né, uma coisa que apareceu para a gente como muito interessante é o fato de que a percepção positiva acerca da BNCC ela vai muito além do envolvimento direto dos profissionais nesses diferentes espaços de conversa e troca e mobilização sobre a base, né? O que indica que há um certo efeito sinérgico entre aqueles profissionais que foram mais diretamente alcançados pelas atividades de mobilização em torno da base, né? Aqueles que participaram e aqueles que não participaram diretamente, ou seja, aqueles que tiveram alta participação, eles estão tendo uma capacidade de contagiar os seus colegas nas redes, nas escolas. E esse, para a gente, apareceu como um dado muito interessante, porque ele leva a pensar na formação, né, na transformação de uma cultura profissional. Agora, é claro que a BNCC ela não é um divisor de águas total, né? A gente está entendendo como um momento que consolida, né, um processo que está se dando no país desde 1988, de fortalecimento da educação, né? E que a base ela vem realçar esse acúmulo feito no país, né? Especialmente, né, especificamente, que é as etapas que a gente está tratando em relação à educação infantil e o ensino fundamental. Outro ponto também para destacar, me restam 2 minutos, é sobre a escolha que a gente fez, né? Vocês viram os dados que o Daniel e o Leonardo mostraram, de olhar o lado cheio do copo. Ou seja, né, a gente viu que, em alguns casos, a participação ela estava em torno de 50% ou abaixo de 50%, né? Mas a gente quis valorizar o lado cheio do copo, o esforço de mobilização, né, de cada rede, que conseguiu criar
e é assim que a gente está interpretando isso por enquanto, é um núcleo duro, fundamental, né, que produz esse efeito sinérgico a favor da base, né? Essa participação, ainda que não tenha alcançado a maioria dos profissionais, ela foi capaz de gerar uma mobilização indireta, né, nas redes, e uma percepção favorável à base e às mudanças que ela carrega. Então, a gente acredita que esses dados eles são muito encorajadores, porque eles revelam que há um ambiente favorável à implementação efetiva da BNCC. Claro, né, que é preciso fazer essa ressalva que há variações entre as unidades da federação, há variações entre os municípios, esses dados não são uniformes, mas eles mostram que há um ambiente muito favorável à implementação da BNCC e também que há um desejo e uma necessidade de maior participação, sobretudo no caso dos professores. Isso também nos indica que ainda é preciso um esforço das redes para fazer esse processo continuar, né? Dois pontos gerais que a pesquisa também revelam para a gente a respeito das mudanças, né, mesmo que a base traz e que a gente destaca aqui, e eu não vou poder prolongar, tem a ver com uma coisa que o Leonardo falou e acho que o Daniel também, sobre a centralidade do currículo, como que a BNCC ela acaba transformando a percepção e a prática dos profissionais de educação e dando uma importância maior para o tema da gestão da aprendizagem. Com isso, o currículo ele ganha uma centralidade no campo entre os profissionais da educação. E um outro ponto, esse é muito interessante, Cristiano, que é o fato de que a BNCC, ao contrário do que muitos argumentavam no início, ela tem estimulado a diversidade e a autonomia das redes. Ela não tem sido compreendida como uma camisa de força. Pelo contrário, uma vez que a base delimita e estabelece aquele comum que precisa ser trabalhado, abre-se espaço para as redes, para as escolas, para os profissionais criarem aquelas adaptações necessárias para os seus contextos. Pessoas, caros ouvintes, desculpa pela correria, a gente passou 6 minutinhos, né? Mas eu acho que deu para a gente dar uma ideia mais ou menos da pesquisa, né? Super legal, Kaique. A gente, primeiro, parabéns pela pesquisa, ficou muito bacana os resultados. Eu acho que a gente dá um sopro de esperança, assim, né, de que as coisas estão acontecendo e que existe uma percepção positiva sobre a base. Então, super legal. Eu queria, acho que a gente estourou o tempo, mas queria deixar aberto também, se algum professor está conectando quiser trazer alguma pergunta para o pessoal do CAED. Eu vi que a Cláudia colocou no chat se existe um recorte por estado dessa pesquisa. Não sei se você consegue, se existe esse material, Kaique. Posso responder? Isso que eu ia pedir para você ou para o Léo responder. Bom, Cláudia, nesse momento, o nosso foco ainda está em traçar um panorama nacional, né? Como a gente disse, a gente ainda está na primeira etapa dessas 3 ondas que acontecerão. E a gente ainda não conseguiu, e a gente está trabalhando para isso, e tudo indica que no início do ano que vem, no primeiro semestre, a gente ainda vai ouvir, né, a percepção dos estudantes, que é muito importante para que a gente chegue nessa visão de todos os sujeitos que estão envolvidos nesse processo de implementação da BNCC. Então, nesse momento, o nosso foco ainda está em uma abordagem mais nacional. A gente ainda não tem resultados por estados. Tá bom. Maiana, rapidinho, posso? Vocês fizeram aquela abordagem regional, né? O Rio de Janeiro esteve no Sudeste, porque nós tivemos aqui uma troca de secretários e o período que aconteceu a pesquisa, a gente não estava com esse secretário atual, né? E o Rio está sofrendo assim sofreu um processo, né? Complicado, a gente está complicado. Eu pesquisando também, né, outras fontes, e eu fico muito triste porque a gente está na lanterna da implementação da base do novo ensino médio, né? E vocês trouxeram elementos importantíssimos aí, falas importantes, né?
de sujeitos importantes. Eu queria saber como é que o meu estado está nessa, porque isso, de alguma forma, deixa a gente um pouco mais motivado, porque a última informação e o que eu vivo nas escolas é que não existe esse movimento tão cuidadoso da implementação da base do novo ensino médio. Eu sou professora de 2 redes estaduais, tá? A Secretaria de Educação e uma que é uma rede técnica. E a gente viu um movimento na rede técnica em 2019 de começar a falar, mas com a pandemia ninguém fala mais nada. E, para você ter uma ideia, a gente não tem nem currículo, pelo menos divulgado. E nós estamos em novembro, né? Então, essas informações de vocês foram super preciosas. Então, por isso que eu, né, se tiver alguma coisa né, de estado, vai ser fantástico. Imagine. Nesse primeiro momento, só para esclarecer, né? A gente ainda vai começar, tudo está caminhando para isso, de um desdobramento da pesquisa do ensino médio, né? A gente está aguardando, e houve sim a participação do Estado do Rio de Janeiro na pesquisa de educação infantil e ensino fundamental, tá? Agora, para o ensino médio, é uma outra etapa, né? E a gente ainda tem que aguardar esse processo, o Estado mas houve sim a participação. Então, tá ótimo. Parabéns pelo trabalho, gente. Fantástico. Agradeço. Jefferson, você quer fazer uma pergunta? Olá, boa noite. Tudo bem com todos vocês? Falo aqui de Teresina, Piauí, mas também acompanho e sou professor da rede estadual do Maranhão, e eu não sei também se o Maranhão ou o Piauí tiveram aí dentro da pesquisa, mas de qualquer forma eu gostaria de ressaltar que o Vozes Docentes, né, que foi, eu acho que vocês sabem, que foi uma consulta que foi feita, uma das perguntas que tinha lá no Vozes Docentes, que foi feito com 9.000, entre 8.000 e 9.000 professores de todo o país. Foi uma grande pesquisa, né, capitaneada pela Conectando Saberes. Pelo menos na percepção aqui de Teresina, que já tem implementado, isso já está bem avançado, mas a gente sente que me preocupa bastante essa percepção dos professores, porque o Vozes Docentes, uma das características do Vozes Docentes foi dar a voz ao professor. E ainda a gente ainda observa com muita preocupação que as redes ainda não estão dando voz aos professores, não estão sabendo consultar de maneira apropriada os profissionais da educação, que estão lá na ponta na escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no documento do Maranhão que está em consulta, simplesmente é colocado o documento de 300 do currículo, né, do que se constrói, 333 páginas, e logo um formulário para que o professor faça a sua contribuição. Isso não é... O professor não vai ler isso. Então, assim, com muito cuidado, queria que vocês, quando entrassem a questão da pesquisa do ensino médio, que vocês visualizassem isso, porque o professor que eu estou atuando no ensino médio, que a gente percebe, é que está tendo muitos problemas. Os professores estão desacreditados, pelo menos na realidade que eu estou vivenciando. Então, tem que ter muito cuidado com isso, da maneira que a própria rede chega ao professor e leva a informação do currículo, da implementação. Então, isso é um cuidado que tem que ter. Eu gostaria de dar minha contribuição nesse sentido. Tá? Eu não sei se contextualiza aí com as outras redes, mas essa é a percepção. E muitas vezes os diretores, os coordenadores pedagógicos estão se inteirando da BNCC com autodidatismo, lendo, pesquisando, provocando formações antes mesmo das próprias redes. É isso, obrigado. Imagina. Só esclarecendo, Jefferson, a nossa preocupação em dar voz, né, usando o termo que você utilizou, para os docentes, eu acho que ela fica clara quando a gente fala de distribuição dos profissionais das redes que foram ouvidas. A nossa preocupação era exatamente em ouvir
inicialmente, a gente estimou, né? A gente estava previsto ouvir 40 mil professores, para que a gente tivesse essa representatividade no sentido de ouvir todos os professores que fossem possíveis, né? E por isso a nossa preocupação de chegar até eles, porque a gente sabe que uma política só é implementada se os professores ganharem voz nesse processo, né? Porque são eles que estão na ponta, são eles que vão colocar a cara da política na rua, né? Fazendo uma analogia, são eles que vão fazer esse processo. E a gente teve sim esse cuidado. E aí, tanto que quando o Daniel apresentou, né, no bloco de professor, foi o que teve mais, o questionário de professor tinha um bloco específico de prática docente, porque a gente queria saber a percepção deles sobre a BNCC. E um dos aspectos, por mais que se tenham falado sobre a questão da autonomia do professor, de se pensar nesse processo, e um dos aspectos que a gente destaca, apesar de haver essa grande foco sobre essa questão do professor, é a necessidade de formações para que esse professor possa participar ainda mais do processo de construção dos documentos curriculares. Isso foi um ponto que nos saltou aos olhos, assim, quando a gente foi vendo as informações e o quanto que a gente foi vendo a importância do profissional, do professor nesse processo. Então, essa é uma preocupação nossa e pode ter certeza que a gente vai batalhar por isso no ensino médio também, para que isso permaneça, porque a gente sabe que não desmerecendo todos os profissionais, né, que trabalham numa rede, mas o professor, ele tem um papel fundamental nesse processo e ele precisa ser ouvido. Necessário. Ai, desculpa, Cláudia. Muito, tá? Oportunidade. Precisar sair. Valeu, Parabéns. Cláudia. Tchau, tchau. Eveline, você quer fazer uma pergunta? Então, eu coloquei... boa noite a todos, né? Obrigada, pessoal, pelo compartilhar quando o Kaique fez a apresentação inicial, dizendo que foi uma pesquisa ampla, né, complexa, eu imaginei que era grande, mas não dessa dimensão. Né? A gente sabe o quão trabalhoso é você trabalhar com dados e com dados que trazem um pouco dessa relação que é subjetiva, né? Complementando, acredito, um pouco da fala do Jefferson, querido, os professores, né? Nós, professores, né? E aí, quando vocês foram trazendo, eu fui fazendo as anotações aqui, essa relação, né, de que quanto mais participação, mais percepção, maior positividade. Essa é um ponto-chave e, digamos assim, não deveria ser uma novidade para ninguém, né? Tudo aquilo que nos é significado, tudo aquilo que nos traz sentido, né, nos é agregado de forma a promover ações, né? E eu vejo, até acho que é Maiana que falou antes de mim, é assim ou eu estou lendo errado? É Maiana mesmo, querida. Eu acredito que não é nem uma questão de dar voz aos professores, né? Porque os professores, eles têm essa voz, nós temos essa voz, né? Nós temos esse dito, porque nós temos essa prática, ela é uma prática diária, e ela é uma prática reflexiva. Talvez, eu até coloquei ali no chat a observação, quando eu trabalho em duas redes, uma rede municipal e uma rede estadual, há uma sensação, muitas vezes, desse professor apenas executor, né? De ser colocado, toma, né? E faça-te. E aí isso distancia o professor, né? Daquilo que lhe é o mais caro dentro da sala de aula, que é a autoria. Quem conduz todo e qualquer processo de construção dentro da sala de aula é o professor, independente do recurso norteador, seja ele a base, seja o livro didático, seja o apostilado, enfim. E aí, então, depois eu fiquei muito curiosa, eu adorei o layout da plataforma de vocês, nossa, dá uma vontade de ler, né? Assim, você olha, dá aquela vontade de ler. Quero muito poder ler esse relatório, embora esteja passando um pouquinho no momento, do ponto de vista
vista pessoal atribulado e até estou ausente da sala de aula em relação a isso. Mas a pesquisa se atentou a tentar identificar alguns motivadores desse resultado em relação aos professores, no que se diz quanto à participação e à percepção. Será que isso tem uma relação com o que já é histórico, né? Isso não é uma coisa de agora, né? Desse professor executor que entra e faz o que está montado a quilômetros de distância da realidade dele. E mais, né, quando vocês disseram que ouviram os estudantes, eu não observei o resultado deles aí, mas a quilômetros de distância lá da estratosfera da realidade dos territórios desses estudantes, né? Então, assim, a pesquisa tem um pouco dessa sensibilidade, nós temos algum recorte nesse sentido, um pouquinho isso, acho que eu me estendi aí, mas gratidão. Oi, Eveline. Vou começar respondendo, aí vocês, pessoal aí da equipe, me ajudam se for o caso. Eu acho, veja se vocês concordam comigo, equipe, que esse estudo mais fino, né, dessas ações que motivam os professores, que levaram a maior participação, a maior percepção, a gente está iniciando justamente agora, Eveline, que a gente vai começar a estudar boas práticas, exemplos de boas práticas. Começamos a montar uma grade, né, uma forma de poder tentar organizar isso analiticamente antes de ir para a própria empiria, antes de ir para campo, né? Mas a nossa ideia é conhecer várias experiências que a gente vai selecionar como boa prática para poder justamente iluminar esse tipo de ação, sabe, Eveline? Ação que possa ter essa capacidade, né, de tanto chamar para a participação, mas também para melhorar a percepção, né? E eu concordo com você quando você diz que esse é um dado, né, que a gente espera que a maior participação, o maior envolvimento traga a maior percepção, mas o que a gente considerou uma surpresa positiva é que essa correlação ela é positiva, mas aqueles que não participam não necessariamente têm uma percepção ruim. Aqueles que participam são capazes de contagiar aqueles que não participaram, me corrija, Léo, se eu estiver falando besteira, com aquilo que eles desenvolveram nesse processo de participação, sabe, Eveline? Então, é claro que a gente não pode ficar confortável nessa situação, né? Como a gente falou, como os próprios professores são aqueles sujeitos que têm a percepção mais cética em relação à base, né? É importante que as secretarias, que as redes se mobilizem para ter mais ações, né? Para que esse efeito sinérgico aconteça mais. E até para que essa troca, né, Kaique, eu acredito que ela é fundamental, e aí vai na questão da formação, né, que é o contagiar. O que é esse contagiar? Esse contagiar é o compartilhar de práticas, né? Quando o professor está desacreditado, ele não consegue fazer isso, né, ainda que ele execute lá dentro da sala de aula. E muitas vezes isso se dá por barreiras que são até fáceis da gente superar, né? Quando a intenção é mais dar as mãos do que apontar o dedo, né? Verdade. Por isso a importância, né, de conhecer boas práticas, para a gente poder exercitar a imaginação nesse sentido, né? É isso aí. Só respondendo um ponto, Eveline, que você levantou e que o Kaique não tocou nele, é sobre os dados dos estudantes. Nós ainda não essa pesquisa ainda não foi feita, essa parte da pesquisa, né? Então, efetivamente, a gente não apresentou esses dados. A gente deve iniciar esse processo de aplicação no início do ano que vem. Então, até que a gente consiga tratar esses dados para a gente ter eles apresentáveis, digamos assim, né? A gente ter eles analisados e conseguir ter um relatório disponível, isso ainda vai levar um tempo, mas assim que a gente tiver, a gente vai fazer uma disponibilização nesse mesmo sítio eletrônico, então vai ficar disponível assim que a gente conseguir colocar em prática essa parte da pesquisa. E dando só um spoilerzinho, Eveline, a gente está tendo a sorte, né, de fazer
a revisão do questionário para os estudantes à luz dos resultados da nossa pesquisa, né, dessa primeira etapa. Então, está sendo um ganho para a gente, porque a gente está conseguindo rever e entendendo essa representação do que é a implementação da base, né? Não é o que é a base, mas essa representação do que é essa base. Então, está sendo assim, também muito rico para a gente. Quando vocês iniciaram falando que tinha essa escuta dos estudantes, eu já fiquei aqui, oba! Porque tudo é para eles, né? A gente fala assim, reunião de professor, né? O nosso foco é o estudante, é para eles, é para eles. E aí, assim, né? E aí, tá funcionando? Assim, isso é uma pergunta que tem que ser feita para eles, e eles precisam ser ouvidos também, né? Legal, joia. Obrigada, Gil. E só complementando o que a Jane falou, e aí isso é muito importante, porque a gente fica pensando de que forma vamos perguntar isso para que, de fato, o estudante possa nos responder aquilo que queremos saber. Então, essa análise, né, dos dados e tudo que a gente está trazendo, que a gente está pensando, tem sido muito importante para a gente ajustar a forma de fazer o instrumento para o estudante, para que, de fato, a gente consiga que eles nos digam aquilo que a gente está perguntando. E só ajustando, quando eu falei dar voz aos professores, eu só utilizei, Eveline, a expressão que foi do Jefferson, porque eu discordo plenamente. Nós temos que ter voz, nós já temos a nossa voz, a gente só precisa ser ouvido. Exatamente, é isso aí. Gratidão. Você perguntou se tem uma identificação dos municípios. Isso, a gente tem uma relação, mas a gente, como a gente trabalhou com uma amostra, a gente não foi fazendo análise por município, porque ele, dentro da amostra, tem um outro peso. Então, a gente fez uma análise nacional. Nacional mesmo. Ok, obrigada. Gratidão. Pessoal, eu acho que a gente estourou um pouquinho o tempo, mas valeu muito a pena. Queria agradecer a todo mundo que pôde ficar até agora. Dizer que a gente gravou essa conversa, a gente vai subir no canal da Conectando, então, para os professores que não puderam participar, a gente vai disponibilizar esse papo. A divulgação acabou ficando um pouquinho em cima, mas já queria estender o convite para uma próxima, quando a gente tiver os resultados das próximas etapas, vocês voltarem e a gente poder fazer uma divulgação com mais tempo. De novo, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bom poder. A gente sempre ouve falar do CAED e a gente nunca vê os rostinhos de quem está por trás desse centro. Então, poder ver vocês aqui foi muito, muito bacana. Eu acho que é um pouquinho disso. Eu queria agradecer a todo mundo da Conectando que pôde participar depois de uma jornada. A gente está no final de semestre e está todo mundo muito exausto na Conectando. Então, a gente ficou muito feliz com a participação, com todo mundo que pôde aparecer. Eu não sei se o Kaique quer dar alguma consideração final. Que a gente vai não, só agradecer mesmo, Cristiano. Legal, perfeito. A gente vai disponibilizar esse material, a pesquisa, e também queria deixar os canais da Conectando super abertos, se vocês precisarem de apoio na divulgação dessas próximas etapas. A gente também tem uma articulação grande com estudantes, então conte com a gente aí num próximo momento que vocês começarem. Eu imagino o desafio que é desenhar esse questionário para estudantes, gente. Então, olha, façam isso a muitas mãos, porque realmente não é trivial. Então, é isso. Parabéns pelo trabalho e a gente espera poder revê-los aí em breve. Perfeito, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu, foi um prazer. Obrigada a todos. Obrigada, Joy. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.